Então hoje, eu acho assim, nós vivemos um período assim muito dramático do ponto de vista dos valores. É que não aconteceu nada ainda que sirva como gatilho, né, do colapso geral do sistema de valores civis, né, por exemplo. Mas esses riscos, eles são permanentes. E nos últimos 200 anos aconteceram várias vezes. Aconteceu esse colapso várias vezes. Agora, também tem o seguinte, não há como impedir isso, no fundo. São coisas que estão muito fora da capacidade humana. São coisas sobre as quais os seres humanos não têm muito controle, na verdade. Né? Porque os seres humanos, eles têm assim um perfil meio caótico, né? A história humana tem uma coisa meio caótica, né? Existem uma série de outros elementos que vão determinar isso, e essa é uma grande ilusão, é outra grande ilusão que as pessoas têm sobre a sociedade secular, de que se você resolve os problemas materiais das pessoas, você resolve os problemas existenciais dessas pessoas, o que não é absolutamente verdadeiro. Né? Os elementos humanos são determinados por outros tantos fatores, sobre os quais alguns a gente tem conhecimento, que a gente pode, embora a gente não possa quantificá-los, né? Questões espirituais e existenciais diversas, e alguns outros fatores que nós sequer temos conhecimento e que também influenciam nos acontecimentos históricos, né? Nos acontecimentos humanos. Então, eu diria assim, que a gente vive um período de crise, mais um dos estados seculares, pelas mesmas razões, que a gente já falou aqui, a hierarquia da quantidade sobre a qualidade, do direito sobre a salvação da alma, e que a impressão que se tem é que essas crises, elas são cada vez maiores, porque maiores são os abismos gerados por essas contradições. Entende? Hoje você tem, olha, você vê essa coisa, por exemplo, das Cracolândias, uma coisa tão absurda, e não tem assim uma solução, não há estrutura para isso, que dê uma... Então esses abismos que vão sendo gerados na sociedade, abismos existenciais, quanto maiores eles são, mais graves são as soluções dessa crise. Então, não é que eu seja assim pessimista, a história humana assim, ela é caos, né? Ela não é... Você não pode esperar, a não ser que você pondere a existência de um último acontecimento, né? O final das coisas, né? E uma mudança de natureza das coisas. Mas enquanto as coisas continuam assim, não há muito o que esperar. Então não é que eu seja sendo pessimista, porque toda crise ela é seguida por um período de rearranjo. Então certamente essa crise, cuja solução será certamente pior ou mais grave do que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, não há como não ser, né? O que virá depois será, como o que veio depois da Segunda Guerra Mundial, um novo período de equilíbrio, né? E de equacionamento entre questões espirituais e materiais, se o sistema construído a partir do século XVIII continuar existindo. Essa é uma outra questão. Porque o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial foi o risco de que a própria ordem iluminista desaparecesse. O que estava em jogo ali era isso. Quer dizer, o que o Hitler e o Japão pretendiam não era modernizar a ordem iluminista ou adequar os princípios da razão com os princípios do espírito. O que eles pretendiam era enterrar a ordem iluminista por si só. Então, o risco do sistema não existir mais é um risco concreto, assim, né? É claro, ele conseguiu sobreviver porque as pessoas se deram conta que, bom, a sociedade que a gente vive secular pode não ser boa, mas o que eles estão propondo é pior do que o que existe. Tanto que você vê que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma pacificação ali de espíritos. As pessoas se tornaram muito mais... Os valores retornaram. Aqueles anos 50, até os anos 60 foram anos de relativa calma espiritual, né? Porque as pessoas ficaram assim um pouco... Vamos moderar um pouco, né? Porque o que aconteceu ali na Primeira Guerra Mundial
Não pode acontecer de novo, né? Porque tudo começou ali em 14, né? Embora a crise tenha a ver com o que aconteceu entre 1870 e 1914, que é uma coisa já esquecida, a gente chama de Belle Époque, mas foi um período de total destruição de valores, total destruição. Não há a menor dúvida, as pessoas têm uma profunda insatisfação com a forma como as coisas estão caminhando, elas se sentem muito vazias e o sistema só oferece mais vazio, ele não oferece nada que as pessoas possam preencher, só vazio, vazio. Então é difícil.